Fala, meus queridos! Vamos aprender matemática e raciocínio lógico através da resolução de questões? Então vem comigo. Hoje trago para vocês duas questões da VUNESP para a gente abordar assuntos bem importantes, conjuntos e probabilidade. Primeira questão. Em um concurso para o preenchimento de vagas para apenas dois cargos, A e B, o número total de candidatos inscritos foi 1.820, sendo que 1.280 se inscreveram para a prova do cargo A, que ocorreu no período da manhã, e 1.430 se inscreveram para a prova do cargo B, que ocorreu no período da tarde. O número de candidatos inscritos para fazer apenas a prova para o cargo A, quando comparado ao número de candidatos inscritos para fazer apenas a prova para o cargo B, foi menor em. Muito bem, nós temos um problema envolvendo conjuntos e, nesse caso, nós temos interseção entre os conjuntos A e B. Afinal, se o total é 1.820, se eu somar 1.280 com 1.430, isso vai passar de 1.820, né? Então, tem interseção entre os dois. Então, vamos representar como diagrama de Venn. Então, temos o seguinte, turma. Então, nós temos interseção entre os dois. Ele não disse qual é o número de candidatos inscritos para os dois cargos, né? Que nós vamos chamar de X na interseção. E nós sabemos que 1.280 se inscreveram para a prova do cargo A. Então, para o A temos 1.280 e para o B nós temos 1.430. Então, os candidatos inscritos apenas para o A vai ser essa região aqui, ou seja, sem a interseção que é o X. Então, no A ao todo temos 1.280, descontando o X, 1.280 menos X. Em B a mesma coisa, né? Apenas para o B, nós temos 1.430 inscritos menos X. Muito bem, vamos ver se é necessário a gente calcular aquele X. Ele quer saber o número de candidatos inscritos para fazer apenas a prova para o cargo A, quando comparado ao número de candidatos inscritos para fazer apenas a prova para o cargo B. No caso, nós temos que apenas para o cargo B, nós temos um número maior, certo? Que é 1.430 menos X. Então, vou fazer esse número, 1.430 menos X, menos, e aqui eu vou abrir os parênteses, porque nós vamos ter dois termos, certo? 1.280 menos X, que são os candidatos inscritos apenas para o A. Então, nós vamos fazer menos 1.280 menos X. Muito bem, turma. Então, não será necessário a gente calcular aquele valor de X, porque, olha só, 1.430 menos X, menos, agora distribuímos aquele sinal de menos, né? Menos 1.280, agora menos vezes menos vai dar mais. Então, mais X, a gente tem que trocar o sinal de todo mundo quando tem um sinal de menos na frente, né? Muito bem, então nós temos aqui o seguinte, aquele menos X cancela com mais X. Então, ao final, é só fazer 1.430 menos 1.280, que dá 0. 13 pegamos emprestado aqui, ficou valendo 3. 13 menos 8, 5. 13 menos 12, 1. Então, nós vamos ter 150 pessoas, alternativa, portanto, C, de ciência exata. Um jeito mais tradicional seria a gente encontrar o valor da interseção. Então, vamos fazer dessa forma também. Para a gente encontrar a interseção, acredito que seja mais fácil, como nós temos apenas dois conjuntos, vamos utilizar a fórmula do número de elementos da união. Então, o número de elementos de A união B, nós sabemos que é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção entre os dois conjuntos. Nós sabemos que a união B é o total
que nós temos lá no enunciado, o total de elementos é 1820. Então, essa é a nossa união, 1820. O número de elementos de A nós temos 1280, mais o número de elementos de B é 1430. Lembre-se que aqui é o A todo, né? Não somente o A. Então, por isso que a gente considera ali o 1280 e para o B a gente considera o total que é 1430. E a interseção nós indicamos aqui por x. Então, o número de elementos da interseção x. Então, 1280 agora somando com 1430, nós temos 2710. 1820 é igual a 2710 menos o x. Então, vou passar esse menos o x para a esquerda. Menos x para a esquerda vai ficar mais x, né? E para a direita eu vou passar 1820, está somando, passa subtraindo. Então, vai ficar 2710 menos 1820. 2.710 menos 1.820, nós temos 890. Então, essa é a nossa interseção. Então, se a interseção é 890, vamos completar tudo aqui. Então, na interseção temos 890. Somente no A, nós vamos ter quanto? Eu tenho que pegar 1.280 e diminuir 890. Então, 1.280 menos 890, nós vamos encontrar 390. Então, somente no A nós temos 390. Ele poderia perguntar isso também, certo? E somente no B nós temos 1.430, que é o total, menos a interseção. 1.430 menos a interseção, que é 890, nós vamos ter 540. Então, ao final, para saber quanto nós temos apenas para o cargo B supera o cargo A, nós temos 540. Ao final, temos que fazer 540 menos, somente no A, 390. Lembre-se que ao final teríamos que descontar a interseção em cada um, né? Então, 540 menos 390, nós vamos ter exatamente 150. Conferindo também a letra C, alternativa correta, um outro jeito, esse mais tradicional, é claro, mais completo, porque nós vamos ter quantos exatamente tem somente no A, quantos no B, e ele poderia, claro, perguntar isso também na questão. Em um grupo de 80 turistas brasileiros, 14 conhecem a Grécia e o Canadá e os demais conhecem apenas um desses países, sendo que no grupo que conhece somente a Grécia, há 2 turistas a mais que no grupo que conhece apenas o Canadá. Entre esses 80 turistas, será sorteada aleatoriamente uma viagem para conhecer o Egito. A probabilidade de um turista que conhece apenas o Canadá ser sorteado é de... Muito bem, queridos, nós temos um problema envolvendo conjuntos e também probabilidade. Vamos lá, ele diz que o grupo total tem 80 turistas brasileiros. Então, vamos colocar aqui o total, nós temos 80. 14 conhecem a Grécia e o Canadá. E os demais conhecem apenas um desses países. Então, o que está em questão são as pessoas que conhecem a Grécia e também o Canadá. Tem interseção entre os dois, né? Então, vamos deixar aqui a interseção. Então, ele diz que 14 conhecem a Grécia e o Canadá. 14 conhecem a Grécia e o Canadá. E ele disse que os demais conhecem apenas um desses países, sendo que no grupo que conhece somente a Grécia, há 2 turistas a mais que no grupo que conhece apenas o Canadá. Então, somente a Grécia há 2 a mais do que somente o Canadá. Se no Canadá nós temos X, somente aqui no Canadá, né? Lembrando que esse somente é aquele grupo à parte, né? Descontando já a interseção. E nós temos ali, para a Grécia, nós temos 2 turistas a mais do que no Canadá. Então, nós temos o Canadá mais 2, né? X mais 2.
Como tudo aqui deve fechar o total, que é 80, nós vamos ter inicialmente uma equação do primeiro grau, né? Então, temos x mais 2 mais 14 mais x, resulta em 80. Somando tudo, tem que fechar o total, certo? Por isso aqui que nós igualamos 80. 2 com 14, 16. X com x, 2x. 16 que está somando passou para o outro lado, subtraindo. 80, portanto, menos 16. Aqui vai dar 4,64. Então, x será 2 está multiplicando, passou dividindo. 64 por 2, temos 32. Muito bem, a probabilidade de um turista que conhece apenas o Canadá ser sorteado é... Dele conhecer apenas o Canadá é exatamente aquele x que encontramos, que é 32, né? Podemos até trocar aqui, colocar 32. Então, lembre-se que a probabilidade dele conhecer apenas o Canadá, vou escrever apenas C. O que eu quero é apenas o Canadá, que é 32, né? Sobre o total. Lembre-se que probabilidade é o que eu quero sobre o total. O total que nós temos é 80, né? Então, 32 em 80. Aqui basta a gente agora simplificar. Então, nesse caso, eu posso dividir aqui tudo por quanto, turma? Olha, eu posso dividir por 8, né? Posso dividir por 8. 32 dividido por 8, nós vamos ter 4. Né? 80 dividido por 8, nós temos 10. Posso simplificar ainda o 4 décimos aqui, eu posso dividir tudo por 2, né? 4 por 2 nós temos 2, 10 por 2 temos 5. Então, 2 quintos, né? 2 quintos, alternativa D, de dedicação. Espero que você tenha gostado da correção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Confira também o nosso curso de raciocínio lógico completo para concursos da Banca Vunesp. Nós temos toda a teoria, material em PDF, simulados e mais de 250 questões corrigidas e comentadas para você gabaritar a próxima prova da Vunesp. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês!